10 anos depois. Tenho sido denunciado em fóruns públicos e privados como herege, cismático, universalista e otimista estrábico. Certo erudito católico informou-me que fui mais Lutero do que Lutero jamais foi. Fui acusado de não crer na existência do inferno, do julgamento e da danação. Um boletim de Indiana repreendeu-me por fazer uso seletivo de textos bíblicos. Fui rotulado de desequilibrado, espiritualmente imaturo e intelectualmente confuso. Um artigo de jornal da Califórnia colocou em dúvida tanto a minha pureza doutrinária quanto minha retidão moral. O Evangelho da Graça continua a escandalizar. Os legalistas, puritanos, profetas da destruição e cruzados morais estão tendo uma sonora convulsão diante do ensino paulino da justificação pela graça mediante a fé. Eles ressentem-se da liberdade dos filhos de Deus e descartam-na como libertinagem. Eles não querem que o cristianismo nos ajude a nos tornarmos pessoas completas. Querem que nos sintamos miseráveis debaixo do seu fardo. Eles procuram intimidar-nos, fazer-nos trilhar em fila sua via exclusiva de retidão e controlar em vez de libertar nossa vida. Seu espírito pervertido de legalismo quer mutilar o espírito humano e deixar-nos arqueados sob o peso de enormes carretéis de regras e regulamentos. A natureza notável da dedicação deles, o fanatismo é sempre impressionante, obscura o fato de que aceitaram o evangelho na teoria, mas negam-no na prática. Essas críticas podem parecer cáusticas, mas são na verdade brandas se comparadas com as palavras de Jesus em Mateus 23, onde ele descompõe os legalistas pelo apego sistêmico a ninharias que obscurecem o rosto de um Deus compassivo. Abre aspas, impostores, mentirosos, hipócritas, sepulcros caiados, serpentes, ninhada de víboras. Fecha aspas. Essa é a indomável fúria de Jesus contra a prática religiosa corrupta. É claro que sou defendido bem demais por minhas próprias racionalizações para ser capaz de perceber que posso ser não tão diferente dos hipócritas quanto gostaria de pensar. Ao longo da década passada, o que Agostinho chamava de sensus fidelium, a percepção dos fiéis, tem afirmado de forma esmagadora a verdade do Evangelho maltrapilho. O Espírito Santo habita em pessoas comuns, ocupadas em suas tarefas diárias, e elas oferecem ao corpo de Cristo ideias dignas de confiança a respeito do amor de Deus por nós. Em cada época, a Igreja é salva por maltrapilhos, com um discernimento certeiro de espíritos. No terceiro século, quase 200 bispos abraçaram a doutrina herética de Ário, que negava a divindade de Cristo. Foi o sensus fidelium que se recusou a segui-los, salvando dessa forma a comunidade da fé da desintegração. Desde sua publicação em 1990, o Evangelho Maltrapilho estimulou o surgimento de uma pequena indústria de fundo de quintal. Seu tema inspirou 8 canções. O falecido Rich Mullins formou a Banda dos Maltrapilhos, um livro publicado recentemente, Ragamuffin Prayers, 4 pinturas, 3 livrarias, diversos poemas com a etiqueta Maltrapilha. E recebi até mesmo uma pequena caixa de papelão contendo um preparado para produzir Haig A. Muffins, bolinhos assados para o café da manhã do Maltrapilho. Porque essa metáfora permanece capturando a atenção das pessoas depois de 10 anos, creio que ela fala a condição espiritual da maior parte de nós. Os maltrapilhos são os anauim da escritura hebraica. Pobres de espírito que, conscientes de sua pobreza e vazio interior, entregavam-se sem hesitação à misericórdia de Deus. Eles combinavam um senso de incapacidade pessoal com uma confiança inabalável no amor de Deus. Eles eram, de fato, o remanescente, o verdadeiro Israel, a quem as profecias messiânicas foram feitas. Como eu disse a Jimmy Ebinger, editor do Ragamuffin Prayers, o caminho do maltrapilho é uma visão de vida cristã consideravelmente diferente daquela da cultura eclesiástica tradicional. Ela está fundamentada na declaração de Jesus em Marcos 20, versículo 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Os maltrapilhos não sentam-se para serem servidos, eles ajoelham-se para servir. Quando há comida no meu prato, eles não reclamam da carne de origem incerta ou dos legumes empapados, nem chiam por causa do cardápio monótono ou do prato trincado. Gratos por um estômago cheio, eles dão graças pelas menores dádivas. Não ficam impacientes ou irritados diante do atendimento deplorável numa loja de departamentos, pois eles mesmos deixam muitas vezes a desejar no papel de servos. Os maltrapilhos não reclamam da pregação fraquinha ou do louvor sem vida na sua igreja local. Eles estão satisfeitos em ter um lugar aonde ir, em que possam mesclar-se a outros mendigos, à porta da misericórdia de Deus. Abre aspas, mendigos sabem como abrir as mãos. Fecha aspas, escreve Sue Monk Cade. Abre aspas, confiando que a migalha da graça cairá. Fecha aspas. Reconhecendo humildemente que são proletários impotentes para alcançarem o desejo do coração sem ajuda divina, eles são gratos pela menor migalha que cai da boca do pregador. Longas orações e palavras complicadas não convêm a maltrapilhos.
Seu porta-voz é o cobrador de impostos no templo. Ó Deus, se propício a mim, pecador, diz Lucas 18:13. O maltrapilho sabe que é o cobrador de impostos e que recusasse admiti-lo faria dele um fariseu. Cobradores de impostos, Zés de ninguém, vagabundos, mendigos de Jesus, os maltrapilhos sabem rir da sua vaidade, de desejarem ser percebidos e da vaidade de serem insignificantes. Os maltrapilhos também não estão interessados em pretensões de autossuficiência. Eles sabem que qualquer declaração de independência da bondade de outros é pura insensatez. Um acadiano nunca pergunta: "Você quer uma carona para a cidade?" Ele insta: "Posso levá-lo a outra margem do rio?" O não automático da arrogância farisaica deve dar lugar ao sim do necessitado. Sim é uma palavra importante do vocabulário maltrapilho, especialmente em resposta à ordem de Jesus: "Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais." Marcos 6,50. E as palavras do discípulo que Jesus amava, em 1 João 1,4, versículo 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Uma pequena maltrapilha chamada Amy Wellborn dá uma voz à cambada dos esfarrapados, abre aspas. O amor pode lançar fora o medo, mas alguns de nós devem tomar o desafio de João na direção oposta primeiro. Temos de deixar de ter medo, a fim de dar espaço para o amor. É fácil falar a outra pessoa sobre o nosso amor, mas quando nutrimos temores no fundo de nossas mentes, será que ele me ama mesmo? Como ele poderia me amar? Ou, se eu amá-la, será que ela retribuirá de fato esse amor ou acabará me traindo? Estamos nos esquivando, somos cautelosos. Sim, e talvez isso seja sábio algumas vezes. Afinal de contas, quem quer ser magoado? Mas o amor pode florescer se confinado por dúvidas e temores? Não, creio que é o mesmo com o nosso amor por Deus. A fé amorosa, entregar nossas vidas a Deus em completa confiança, não pode acontecer se sonegarmos alguma coisa por medo, quer seja o medo de punição ou o medo de que a coisa toda seja uma enganação. Senhor Jesus, coloco hoje meus medos de lado e abro em confiança meu coração para Ti. Fecha aspas. O anseio pela liberdade do medo conduz o maltrapilho a uma crua honestidade a respeito de sua grande vicissitude, a completa incapacidade de gerar confiança por seus próprios esforços. Ele então se arremessa na misericórdia de Deus e aproxima-se do trono da graça com confiança. Abre aspas, porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes. Fecha aspas. Salmo 72, versículos 12 e 13. Não mais alternando a mala pesada de uma mão para outra, o desiludido, dilapidado e exaurido é fortalecido pelo testemunho do discípulo amado. 1 João 5,14 diz: "E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve." Depois de dar graças pela xícara fumegante de café e pelo café da manhã com bolinhos Haig e Manfan, ele descansa com segurança na promessa de Jesus, como em Marcos 11:24. "Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco." É um nível de confiança que beira petulância. Inevitavelmente, a experiência pessoal do amor de Jesus Cristo produz confiança. Dependência radical e entrega confiante são a diástole e a sístole do bater do coração do maltrapilho. Porém, embora possam ter coração mole, os maltrapilhos são cabeças duras. Não vivem num mundo ilusório e fora da realidade, pontificando sobre a vida cristã vitoriosa. Eles formam a igreja mendicante, não a igreja triunfante. Reconhecendo a realidade de sua vida empobrecida, eles sabem que não tem como sobreviver sem a esmola divina para o seu pão diário. Sua segurança reside em não ter segurança nenhuma. Os maltrapilhos nunca desprezam sua pobreza material e ou espiritual, porque se consideram incomensuravelmente ricos. Eles encontraram um tesouro enterrado no campo. Nada se compara ao reino de Deus. Aos olhos deles, nada tem mais valor. Pesos e medidas não bastam. Balanços desmoronam. Toda mensuração desaba diante dessa infinitude. Esse é o segredo do maltrapilho, que cristãos nominais não compreendem, mas pelo qual mártires entregaram sua vida. Pelo reino de Deus, milhares e milhares tiveram suas possessões confiscadas, terras tomadas, famílias, carreiras e bom nome sacrificados. Os nominais simplesmente não entendem. Eles ouvem a palavra de Deus, mas ela não lhes fala interiormente. O mundo não visível não existe. A história de amor da Bíblia é para criancinhas na escola dominical, não para adultos racionais. A fé é uma relíquia da Idade Média. Não dá para pagar o aluguel, fazer sopa ou comprar um computador com religião. O que conta são músculos, inteligência, conexões e exércitos mais poderosos. O resto é ópio do povo. Os nominais não conhecem o segredo. O tesouro está escondido dos seus olhos. Os valores e o estilo de vida da ralé maltrapilha lhes são simplesmente incompreensíveis. Apenas o maltrapilho compreende com acerto em que consiste a vida.
Nenhum esforço é grande demais, nenhum empreendimento é ousado demais, nenhum sacrifício doloroso demais por amor ao reino. O maior risco que ele poderia jamais correr é ainda ínfimo demais. E ainda assim, muitas vezes em oração, ele experimenta um branco, a ausência sentida de Deus. Ele não insiste em visões e locuções. Experiências espirituais de pico são coisa rara na sua pobreza interior. Ele não inveja conforto, inclusive de consolações espirituais. Ele vive no vácuo, mas sabe como Bad Griffiths que o vácuo está completamente saturado de amor. Os maltrapilhos são simples, diretos e honestos, falam sem afetação. Não são rápidos em dizer, Deus me disse, ao longo de sua vida neste mundo, dão testemunhos proféticos sem proferirem uma palavra. Talvez a suprema realização do Espírito Santo na vida dos maltrapilhos seja o miraculoso movimento da auto-rejeição para a auto-aceitação. Ela não está fundamentada na terapia ou no poder do pensamento positivo. Está ancorada na experiência pessoal da aceitação de Jesus Cristo. Os maltrapilhos não são santos, mas buscam crescimento espiritual. Aceitam conselhos e críticas construtivas com naturalidade. Tropeçam com frequência, mas não gastam horas sem fim em autorrecriminação. Arrependem-se depressa, oferecendo um momento fraturado ao Senhor. Seu passado foi crucificado com Cristo. Não existe mais, exceto nos recessos mais profundos da eternidade. Imerso na condição humana pecaminosa, o maltrapilho luta para ser fiel a Jesus. Tomando a cruz de seu eu ferido a cada dia, ele peleja contra a fadiga, a solidão, o fracasso, a depressão, a rejeição e a ferroada da descoberta da infidelidade na pessoa que ele considerava mais digna de confiança. A estrada do maltrapilho conduz sempre ao Calvário. Os maltrapilhos são assombrados pelas palavras de Francis Thompson em seu poema O Sabujo do Céu. Abre aspas. Embora com o saber de que seguisse-ia o seu amor, eu tremia ainda de pavor, do temor de que, para tê-lo, eu nada além podia ter. Fecha aspas. Jesus basta? É o amor dele suficientemente mediado por intermédio de cônjuge, filhos e amigos? Devo buscar algo mais? Bastará o rumor incessante de meus vícios, necessidades e desejos para fazer-me roubar o meu fogo de Prometeu? Devo vaguear novamente numa terra distante, a fim de buscar sabe Deus o quê? Guardo no coração um único medo legítimo, depois de ter-me sido concedido um lugar no banquete de casamento, o pensamento de retornar em algum momento à miséria e imundícia, ao frio e à escuridão das estradas e esquinas, das ruas e becos de uma vida centrada em mim mesmo, enche-me de santo pavor. Do fundo do coração eu oro as palavras de Agostinho. Abre aspas. Senhor Jesus, não permitas que eu me deixe sem dizer que te amo, e protege-me, porque eu poderia hoje te trair. Fecha aspas. A Igreja Maltrapilha é um lugar promissor e cheio de possibilidades, de aventura e descoberta. Uma comunidade de compaixão em movimento, estrangeiros e exilados numa terra estranha a caminho da Jerusalém Celestial. Os maltrapilhos são peregrinos que passam uma noite no hotel da terra, sem desfazer as malas e prontos para partir. Reagrupar e entrecheirar, rastejar e debater não estão entre suas posses e posturas. Na sua comunidade de adoração, eles rejeitam a tendência insidiosa a evitar riscos. A inveterada tendência ao entrincheiramento, que se deleta em apegar-se ao que foi comprovadamente testado e aprovado, é acertadamente diagnosticado por eles como sinal de falta de confiança no Espírito Santo. O sopro de Deus não pode ser engarrafado e o espírito andarilho não pode ser confinado. O adorador maltrapilho não se permitirá mumificar na meia-idade pela tática de viver o passado, recusando-se a comparecer ao presente. A criatividade e a flexibilidade não cederão à repetição e à rigidez. A igreja maltrapilha sente-se à vontade com períodos de silêncio, de ficar-se quieto, de ouvir-se com atenção enquanto se experimenta a presença divina. Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é meramente sugestão piedosa, mas um mandamento divino. Para os maltrapilhos, o nome de Deus é misericórdia. Vemos nossas trevas como possessão valiosa que elas nos impelem para dentro do coração de Deus. Sem a misericórdia, nossas trevas nos precipitariam no desespero, para alguns, na autodestruição. O tempo gasto em solidão com Deus revela as insondáveis profundezas de nossa pobreza de espírito. Somos tão pobres que nem mesmo nossa pobreza nos pertence. Ela pertence ao mysterium tremendum de um Deus amoroso. Em oração, bebemos fundo dessa pobreza. No momento repentino e luminoso, percebemos que estamos sendo acostados pela misericórdia e abraçados, mesmo antes de tomarmos consciência do que está acontecendo. Sem nos apegarmos ao que quer que seja, nem mesmo a nossa pecaminosidade, vamos a Jesus de mãos abertas. Esgotamos o cálice amargo da auto-rejeição quando desaparecemos na tremenda pobreza que é a adoração de Deus. Nosso encontro com a misericórdia afeta de forma profunda nossa interação com os outros. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, diz Mateus 5:7. Olhamos além das aparências e abaixo das superfícies, de modo a reconhecer os outros como companheiros de ferimentos.
A carne humana é sujeita aos assaltos, de dentro e de fora, de pensamentos negativos e condenadores, mas não cederemos a eles porque Deus é misericordioso para conosco. Não permitiremos que esses ataques nos levem aos pecados da autopreocupação e da autodefesa. Nadando no amor misericordioso do Cristo Redentor, somos livres para rir da tendência humana de assumir áreas de superioridade espiritual, até mesmo em nós mesmos. Somos livres para estender aos outros a misericórdia que recebemos. Impregnado em tamanha misericórdia, o maltrapilho encontra depressa uma desculpa para isentar o vizinho que acordou com o pé esquerdo, e um modo de esquivar-se em vez de retaliar quando um dardo de ira é lançado em sua direção. Colossenses 3, versículos 13 a 15 diz: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, ele lembra: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seu exemplo é o de Jesus, que ao morrer, humilhado e injustamente vilipendiado, clamou em favor de seus assassinos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. O grande livro dos Alcoólicos Anônimos oferece um adorável fragmento de sabedoria caseira para aquelas ocasiões em que somos confrontados com a injustiça de outros que tentaram deliberadamente, e talvez até tenham conseguido, nos prejudicar. Abre aspas. Essa foi a nossa postura. Percebemos que as pessoas que nos prejudicaram estavam talvez espiritualmente doentes. Embora não gostássemos dos sintomas e do modo como eles nos afetavam, elas, como nós, também estavam doentes. Pedimos a Deus que nos ajudasse a mostrar a eles a mesma tolerância, compaixão e paciência que mostraríamos com toda a disposição a um amigo doente. Quando a pessoa ofendia, dizíamos a nós mesmos: eis uma pessoa doente. De que forma posso ajudá-la? Deus, salve-me de perder a paciência. Seja feita a tua vontade. Quando você já fez da sua vida algo tão ruim que tornou-se irreconhecível, como já fizeram muitos de nós alcoólicos em recuperação, compaixão prova-se um pouquinho mais fácil se você mostrar-se escrupuloso bastante para levar em conta o seu próprio inventário, em vez do da outra pessoa. Com um Deus cujo nome é misericórdia, não é de se admirar que a gratidão ultrapasse qualquer outra atitude ao longo de nossa jornada espiritual. Não passamos pela vida alheios ao preço pago pela nossa libertação. Uma reflexão ponderada traz à memória numerosos resgates e curas. Abre aspas. Se pudéssemos contar os medos, tanto grandes quanto pequenos, que já nos assolaram, e agradecêssemos em seguida a Deus cada resultado temido que nunca se materializou, não haveria fim para a gratidão a que chegaríamos. Fecha aspas. Observou John Kavanagh. Que garantia infalível temos de que os maltrapilhos serão tratados no julgamento com infinita bondade e imensurável misericórdia? Abre aspas. Que vocês a passaram adiante, disse Jesus, e ele sustenta a sua palavra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Fecha aspas. Tudo me foi entregue pelo meu Abba, Jesus afirma. Ninguém conhece o Filho senão Abba, e ninguém conhece Abba senão o Filho, a quem o Filho quis revelar. Mateus 11, 27. Jesus é o caminho para Abba. Ele é a vida que somos convidados a compartilhar, a vida dele com Abba. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Mateus 5, Romanos 5:5. O maior presente que qualquer maltrapilho pode receber de Jesus é a experiência de Abba. Jesus disse que devemos ir a Deus com a simplicidade, sem a afetação de uma criança com seu papai. Num salmo pungente em que expressa confiança pueril em Deus, Davi diz, abre aspas, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se quieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Fecha aspas, Salmo 131, 2. O pequenino aqui não é uma criança desenvolta, mas um infante desmamado de 2 ou 3 anos que andou cambaleando por aí, explorando os mistérios da lanterna e do chaveiro do pai, e classificando as moedas deixadas num canto da mesa. O maltrapilhozinho, de repente, se cansa e volta a passos vacilantes para os braços da mãe, tranquilizado pelas palavras afetuosas que ela diz enquanto acaricia seus cabelos. O carinha cai no sono, tranquilo e sossegado. Jesus nos convida a nos tornarmos como criancinhas, a engatearmos para dentro dos braços de Abba e deixar que ele nos ame. Embora, como observa Alan Jones, abre aspas, a parte mais difícil de uma fé madura é nos permitirmos ser o objeto do deleite de Deus, fecha aspas. 4 anos atrás, participei de um retiro dirigido por um estudioso da Bíblia de 80 anos, chamado Frank Montalbano, que lecionou o estudo sobre o Novo Testamento por muitos anos. Ele enfocou minha passagem favorita da Bíblia, Lucas 15, 20. Eis como ele contribuiu, abre aspas. Enquanto ele estava ainda muito distante, seu pai o viu e encheu-se de compaixão por ele. Ele correu até o filho, lançou os braços ao redor dele, beijou-o e não foi capaz de parar de beijá-lo, fecha aspas. Muitos de nós maltrapilhos podemos ser taciturnos, mas quando se trata de aceitar beijos, não somos tímidos. Sentada em arrojado alívio num sofá azul marinho no meu escritório, jaz uma pequena boneca de trapo.
Ao longo dos últimos 10 anos, o Ministério Maltrapilho tem tomado conta de mim com notável intensidade. Depois de longas horas de oração e meditação nas Escrituras, de reflexão sobre a incômoda pergunta: quem sou eu? Um Deus gracioso concedeu-me a luz de ver-me como eu era. Tenho agora uma identidade primária e uma percepção coerente de mim mesmo. Ela afeta minha intimidade com Deus, meus relacionamentos com os outros e minha gentileza comigo mesmo. Quero então que minha lápide traga o seguinte epitáfio: Brennan Manning, nascido dia tal, falecido dia tal, maltrapilho, diaba.